Estamos de volta para o terceiro bloco dos estudos sobre os direitos da personalidade e último bloco. No primeiro, falamos sobre conceitos, nós falamos sobre a abrangência dos direitos da personalidade, sobre suas características. No segundo bloco, tratamos acerca das tutelas dos direitos da personalidade, preventiva, específica, reparatória, e também falamos sobre a proteção da integridade física. Agora eu reservei algumas questões sobre a integridade física e então seguiremos para a proteção da integridade moral através da proteção do nome, da imagem e da intimidade da pessoa. Ok? Mas vamos, antes disso, às questões sobre o bloco 2, sobre o segundo bloco. Uma questãozinha da prova de juiz, elaborada pela CESP, aplicada em 2016. Veja lá. Está consolidado o entendimento na doutrina e na jurisprudência que a oposição de consciência ou de crença pode ser exercida por representante legal de adolescente para impedir a transfusão de sangue, ainda que urgente e necessária. E aí, certo ou errado? É possível a oposição de crença exercida por representante legal do adolescente? É possível? Não, não é. Nós vimos, de acordo com o Conselho de Justiça Federal, é possível a oposição de crença para impedir a transfusão de sangue, mesmo que envolva risco de morte, desde que feita por pessoa plenamente capaz, não cabendo representação ou assistência, desde que a pessoa tenha pleno conhecimento, plena consciência e esteja informado sobre todos os riscos, e desde que diga respeito à própria pessoa do paciente. Não cabendo aqui a oposição feita por terceiros. Então, a alternativa, a afirmação, está incorreta. É uma prova também elaborada pela CESP, provinha de estagiário, mas veja lá, texto interessante. Suponha que Mário tenha formalizado o ato de disposição gratuita do próprio corpo para depois da morte, em benefício da Faculdade de Medicina onde se formara, e que, em razão de acidente de trânsito, chegue ao hospital com morte cerebral. Nessa situação, como o ato de Mário, o ato de disposição é irrevogável, o corpo de Mário deve ser encaminhado diretamente para a Faculdade de Medicina. E aí, certo ou errado? Observem. Suponha que Mário tenha formalizado o ato de disposição gratuita do próprio corpo para depois da morte, em benefício da Faculdade de Medicina, onde se formara, e que, em razão de acidente de trânsito, chegue ao hospital com morte cerebral. Ok. Como ele manifestou sua vontade, manda para a faculdade. Desliga os aparelhos e manda para a faculdade. Nessa situação, como o ato de disposição é irrevogável, o corpo de Mário deve ser encaminhado diretamente para a Faculdade de Medicina. Pô, professor, perfeito. Que perfeito o quê, né? Tem um probleminha aqui nessa afirmação que derruba toda a alternativa e nos obriga a considerá-la como incorreta. Qual seja? Aqui, ó. O ato de disposição não é irrevogável. Não é irrevogável. Ainda que eu considere que, a essa altura do campeonato, o Mário não consiga mais revogá-lo, Mas, por natureza, o próprio legislador nos diz, no artigo 14, parágrafo, que o ato de disposição pode ser revogado. Então, a banca entendeu que a afirmação está incorreta por conta dessa expressão aqui. Deu uma confusão e tanto essa questão, porque o indivíduo está com morte cerebral, então não tem como ele revogar. Mas não tire conclusões. Tá? O ato é revogável, ponto. Julgue o item a seguir. Por se tratar de direito da personalidade, o ato de disposição gratuita de parte do próprio corpo após a morte
para fins altruísticos é intransmissível e irrevogável. Mais uma vez, o mesmo erro, não é irrevogável. E última questão, a violação de cadáver contraria direito da personalidade, sendo, por isso, vedada, ainda que mediante autorização. Errado também pela parte final. De fato, a violação do cadáver contraria direito da personalidade e, por isso, ela é vedada. Mas cabe a autorização expressa no sentido de dispor do próprio corpo para depois da morte, com fins altruísticos e científicos. Por isso, a parte final da afirmativa está incorreta. Seguimos aqui, então, a nossa jornada pelos direitos da personalidade, a partir agora do artigo 16. O legislador começa a tratar a integridade moral, protegendo o direito ao nome. Nome, uma das formas de garantir a minha integridade moral é protegendo o meu direito ao nome. E aí o legislador vai me dizer, no artigo 16, toda pessoa tem direito ao nome. Nele compreendido, prenome e sobrenome. Então, a afirmação aqui, bem simples. Toda pessoa tem direito ao nome e compreende-se no nome o pré-nome, que é o meu primeiro nome, simples ou composto. No meu caso, composto, Stanley Marcos, esse é o meu pré-nome. E o sobrenome, também chamado de patronímico. Tá? É outra forma que se chama o sobrenome. No meu caso, Almeida e Costa. Então, o meu nome é composto por pré-nome composto, ficou até redundante, né? O meu nome é formado, acho que assim fica melhor, pelo meu pré-nome, que é composto, Stanley Marcos, e pelo meu sobrenome, meu patronímico, que é Almeida e Costa. Tá? Agora, o que eu preciso observar é que, em algumas situações, também será composto por um outro elemento chamado agnome. O nome ele é composto por pré-nome e sobrenome. Em algumas situações, ainda um agnome. O que é o agnome, pessoal? O agnome é uma expressão, ou é um elemento que serve para distinguir nomes iguais dentro de uma mesma família. Você já consegue perceber o que é um agnome, então? O agnome é um elemento que faz parte do nome e que serve para distinguir pessoas dentro de uma mesma família que tenha o mesmo nome, o mesmo prenome, o mesmo sobrenome. E aí? É isso mesmo. Júnior, neto, filho, primeiro, segundo, terceiro. Meu pai queria colocar meu nome de Marcos Antônio Sérgio da Costa Júnior. Nesse caso, Marcos Antônio, seria o prenome composto, Sérgio, na família dele é sobrenome mesmo, Marcos Antônio Sérgio da Costa, o sobrenome, e o Júnior seria o agnome. Mas a minha mãe não deixou, Ela falou que, poxa, eu carrego o menino 9 meses na minha barriga e não vai ter nenhum pouquinho de mim no nome dele, Aí ela não deixou. Enfim, decidiram não colocar esse nome. Mas é para você identificar que o nome ele é composto por prenome, sobrenome e, em algumas situações, ainda um agnome. O agnome é o elemento que serve para diferenciar pessoas que têm o mesmo nome na mesma família. Então, Júnior, filho, neto e etc. Legislador, no artigo 16, fala sobre a composição do nome, e aí no artigo 17, 18 e 19, regula a proteção do nome. Ele me diz como que o nome é composto e depois determina regras para a proteção do nome. Se essas regras forem violadas, a minha integridade moral terá sido atingida. E eu terei, então, direito a uma tutela específica, além de uma tutela ainda reparatória.
Ok? Vamos acumulando aí o nosso conhecimento. Então, começa lá no artigo 17. O nome da pessoa não pode. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicação ou representação que a exponha ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Tá? Então, cuidado aí com o Facebook, né? Cuidado aí com o Instagram, porque o legislador está deixando bem claro, aqui no artigo 17, que o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou em representações que exponham ao desprezo público, ainda que a intenção não seja difamatória. Então, cuidado, né, na hora que brigar aí com um amiguinho, né, e resolver fazer publicações revoltadas aí no seu Facebook, no seu Instagram. Porque ainda que não haja intenção difamatória, se você publicar, né, o nome aí do seu ex-amigo, de forma que o exponha ao desprezo público, você está violando o direito de personalidade. Tá? Ele pode ajuizar uma ação te obrigando a tirar essa publicação e ainda exigir indenização por dano moral, tutela reparatória. Artigo 18, sem autorização, não se pode usar nome alheio em propaganda comercial. Tá, aqui a gente também tem que tomar um certo cuidado. Isso aqui já aconteceu comigo, inclusive, né, em outras instituições, né, que eu não faria parte, uma instituição X aí, que eu não faria parte do corpo docente de determinado curso preparatório, e quando publicaram lá e começaram a vender, melhor corpo docente, não sei o quê, blá, 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 e estava lá, além do meu nome, a minha imagem, né? A gente já vai falar sobre imagem. Mas o meu nome estava lá, né? Entre o corpo docente, Stanley Marcos de Almeida Costa, professor de Direito Civil. Eu falei, mas espera lá. Eu não vou fazer parte do corpo docente e eu não autorizei que colocasse o meu nome em propaganda comercial. Não tive problema, porque imediatamente liguei para o coordenador e ele tirou do ar. Né? Mas se ele se recusasse a fazê-lo, caberia aqui o ajuizamento de uma ação para buscar uma tutela específica, tirar o meu nome dali e ainda exigir uma indenização por dano moral. Porque o meu nome foi publicado sem minha autorização em propaganda comercial. Ok? Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Então, você está vendo aqui essa proteção do nome? Pois bem, algumas pessoas usam pseudônimos para atividades lícitas. É muito comum na literatura, né? Os grandes escritores lá tinham alguns pseudônimos, mas também muito comum no meio artístico, Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, Chororó e muitos outros que têm um nome, mas profissionalmente utilizam um pseudônimo. Perfeito. Tanto o nome dessas pessoas quanto o pseudônimo estão protegidos por essa regulamentação do artigo 17 e 18, é o que o legislador nos informa. Aí caminhamos para o artigo 20. Artigo 20 do Código Civil começa, então, a regular a proteção do direito à imagem. Proteção do direito à imagem. Artigo 20 do Código Civil. E aí, observe, né, no meu caso, lá, além da publicação do nome, também teve imagem. Então, feriu aqui também disposições do artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública. Então, salvo se autorizada, se eu autorizei publicar a minha imagem, ou se necessária à administração da justiça, procurado, por exemplo, ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber,
se lhe atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Então, salvo nessas hipóteses aqui, né, os meus escritos, a minha imagem só pode ser publicada, né, com autorização. Salvo se for necessária a administração da justiça, a manutenção da ordem, minha imagem, meus escritos, a minha voz só pode ser publicada com a minha autorização. É por isso que aqui, por exemplo, na Lá Concursos, quando né, venho aqui gravar, além da hora-aula, paga-se também o valor do direito à imagem, porque eu estou cedendo a minha imagem voz, a minha imagem fotografia, né, para o professor Luiz, difundir e vender aí, Brasil afora. Autorização expressa. Eu não poderia aqui, né, vir aqui um dia e o professor Luiz pegar uma foto minha e simplesmente começar aí a publicar sem minha autorização. Não poderia fazer isso. No nosso caso, é evidente que nunca tive e nunca vou ter nenhum problema com dessa natureza aqui na Lá Concurso por conta da organização da própria empresa. Né? Okay? Aí o curioso a se destacar, isso aqui eu falei lá no primeiro bloco, é que se o indivíduo já morreu e a imagem dele é utilizada sem autorização, etc., essa tutela específica para desvincular, para retirar a imagem, e essa tutela reparatória pode ser pleiteada pelos parentes. Né? Lembre lá do dano moral por ricochete, do dano moral indireto, quando falei sobre a característica da vitalicidade. Então, logo o indivíduo morra, acaba a personalidade, então deixa de ser titulado os direitos da personalidade. Pois bem, mas mesmo depois da morte, se a sua imagem, por exemplo, for utilizada sem o consentimento ali dos familiares, o seu direito à personalidade foi atingido e os familiares podem requerer uma tutela específica, podem requerer uma tutela indenizatória, e isso o legislador deixa muito claro no parágrafo único do artigo 20. Notem, em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Ok? Perfeito. E aí o legislador encerra a regulação do direito à imagem. Último artigo do Código Civil sobre direitos da personalidade é o artigo 21, que trata sobre privacidade, sobre intimidade. Esse aqui, inclusive, foi o problema da Carolina Dickmann e do programa Pânico na TV, que narrei aqui no último bloco. Né? Veja lá, ó. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir, fazer cessar ato contrário a essa norma. Então, o Pânico ficava lá pentelhando, ficava lá incomodando, calça aqui a sandália da humildade, pá, aquela coisa. Ela ajuizou a demanda, porque além da sua imagem, né, está sendo violada, né, do seu nome também, não vejo óbice, né, essa ideia de que tanto o nome quanto a imagem estavam sendo violados, mas principalmente sua privacidade. Né? Aí o juiz falou assim, ó, para de perseguir. E para prevenir eventuais violações, fica tantos metros, sei lá, 500 metros de distância. Mas aí o pessoal não parou, ficava com a trena, né? Aqui, ó, 500 metros, sou Carolina Dickmann. Fica 3 quilômetros. Aí colocaram uma grua numa rua longe, subiram lá e ficaram lá com o megafone incomodando. Não fale o nome da Carolina Dickmann no programa, sob pena de tantos R$1.000 por vez que for descumprida essa ordem judicial. Aí parou. Por quê? Porque estava violando a intimidade, estava violando a privacidade, ainda que se tratasse uma pessoa, entre aspas, né, pública, uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida,
Evidente que nesse cenário de uma pessoa famosa, conhecida, a sua privacidade ela é restringida, né? Ela é limitada, mas não posso admitir a total violação dela, né? Que era o que estava acontecendo no caso concreto. Artigo 21, a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir tutela preventiva ou fazer cessar tutela específica, ato contrário a esta norma, além do direito à indenização, que não fez menção aqui, que é a tutela reparatória, né? Ok? Concluindo aqui, então, o nosso bloco sobre direitos da personalidade, e aí voltaremos falando sobre o fim da vida. Algumas questõezinhas aqui que reservei. Uso do nome em propaganda comercial sem autorização não constituirá ilícito se esse fato não expuser a pessoa ao desprezo público. E aí? Uso do nome em propaganda comercial sem autorização não constituirá ilícito se esse fato não expuser a pessoa ao desprezo público. Certo ou errado? Errado. Errado. Né? Para fins comerciais, o meu nome só pode ser utilizado com a minha autorização. Não interessa se me expõe ao desprezo público ou não. Para fins comerciais, eu preciso autorizar. Né? No meu caso que eu citei, assim, a propaganda estava falando lá, melhor corpo docente do Mato Grosso, etc. Para a minha imagem era até bom estar lá. Mas a questão era comercial. A questão era comercial, eu não tinha autorizado. Percebam. O nome é composto de prenome e sobrenome, podendo, em alguns casos, ser adicionado um agnome para distinguir pessoas pertencentes a uma mesma família. Correto. Perfeitíssimo, né? Isso aí. Assim, nós encerramos os estudos sobre os direitos da personalidade. Ok? Nós vamos continuar a nossa jornada pela parte geral do Código Civil no próximo bloco, falando sobre o fim da pessoa natural. E aí, depois do fim da pessoa natural, passaremos à análise da pessoa jurídica. Portanto, fique ligado, fique aqui conosco na LAC Concursos, né? Assista às nossas aulas e se prepare para o seu concurso, para a realização do seu sonho, para a realização, né, da sonhada aprovação aqui com o time da LAC Concursos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, nos vemos em outras aulas de Direito Civil. Até mais, tchau, tchau.